Oi pessoal, eu sou a Bruna. E eu sou a Evelyn. E nós estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo de muitos. Hoje nós estamos trazendo um resumo do livro de Gênesis e esperamos que vocês gostem. Boa noite a todos. Eu me chamo Pastor Júlio, sou aqui pastor da Casa Worship Church. E estamos hoje, com algumas pessoas aqui para entendermos e estudarmos um pouco sobre o livro de Gênesis. Temos lido, esse livro que é tão importante e hoje vamos ter essa oportunidade de, em alguns minutos, poder trazer alguns pormenores, algumas curiosidades e, por que não dizer, verdades que o próprio livro nos ensina para uma vida toda, sendo o livro de Gênesis o começo, Então, muito bem-vindo a esse momento e quero aqui poder, de alguma forma, agradecer a você por estar do outro lado. Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Judson, evangelista aqui da Casa Worship. E hoje a gente vai, como o pastor já disse, discorrer um pouco sobre esse começo da humanidade, Esse começo com Deus, Coisa linda, Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vai ser muito interessante. Vamos junto. Então, na verdade, o livro de Gênesis, que tem um significado de fonte, de criação, ou mesmo de começo, então eu acredito que hoje a nossa maior proposta é de discorrer algo que fala de primeiras oportunidades, de primeiros passos, de uma base, e isso é o que Gênesis nos traz. É uma base, são registros que ocorreram até mesmo antes de qualquer outra situação a ocorrer. Voltamos ao livro de Gênesis como se fosse o livro base. O livro de Gênesis é o começo, Toda a história tem um começo, um meio e um fim. Aí o livro de Gênesis começa justamente retratando o começo da nossa história com Deus, Já colocando Deus como pré-existente, Deus na sua eternidade, Deus como soberano, E trazendo à existência aquele que seria a sua imagem e semelhança, aquele que colocaria na terra, no seu recôndito, no seu paraíso, no seu jardim, mordomos fiéis, que é aquele que ele criou ali com o seu amor, com a sua benignidade, com suas características, que a gente fala assim sobre características comunicáveis de Deus, Quando fala-se a sua imagem e semelhança, não no sentido físico, porque Deus é espírito, mas nos seus atributos comunicáveis, como amor, de caráter, moralidade, espirituais também. Então Deus ele transmitiu isso para toda aquela criação chamada homem, chamada humanidade, para que aquilo fosse multiplicado sobre essa obra maravilhosa que é a Terra e toda essa beleza que a gente enxerga hoje, Verdade. Outra coisa também que eu acho muito interessante é que até o dia de hoje, evangelista, até o dia de hoje, descobertas arqueológicas acontecem que voltamos lá no livro de Gênesis. Quando você começa a ver coisas que são hoje descobertas através da arqueologia que aconteceram lá atrás, no livro de Gênesis. Coisas que, aos nossos olhos, se existir qualquer dúvida da veracidade da palavra, começamos hoje a tocar em coisas, a visualizar coisas que realmente estão à nossa disposição, até mesmo física, para entendermos que a Bíblia ela traz uma veracidade tão incrível que não é um conto de fada, são fatos que realmente aconteceram. Existiu sim um homem chamado Abraão, existiu sim uma nação que sai de dentro de uma promessa feita a um homem que o seu pai era conhecido como um homem que adorava a vários deuses. E de repente, Deus ele fala com aquele filho chamado Abrão, e aquilo ali
muda a história de uma geração, ou mesmo a humanidade em si, né? Eu vejo há uma curiosidade que eu acho linda no livro de Gênesis, é que do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, a história ela abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Porque no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? Então aquilo ali, nós estamos falando de um tempo que não existia nada, ao ponto de chegarmos então entrando na história do povo de Israel, de uma promessa feita, de alguém que Deus usa com muita inteligência e sabedoria, no caso José, né? Para manter uma nação abastecida com alimentos, para alimentar todo o mundo da sua época. Senão, vamos dizer que seria o próximo dilúvio. Seria o próximo dilúvio, só que em questão de fome e não de água. Mas Deus levanta quem? Levanta um homem chamado José. E esse homem chamado José, ele tem a ciência vinda de Deus. E ele fala, olha, peraí, não sou Deus, mas o Senhor está me falando que é mais ou menos por aí. Esse sonho teu aí, Senhor Faraó, tem um significado. Então nós entendemos que todo esse preparo foi necessário um começo. É o que se trata o livro de Gênesis, né? E lembrando também que, por mais que o livro de Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia, né? Assim, na primeira página da Bíblia ele não foi o primeiro livro, né? Na ordem cronológica a ser escrito. Vocês querem falar para nós um pouco sobre isso? A verdade, a cronologia, né? Ela tem uma curiosidade aí. Dizem que o livro de Jó, né? Foi então um dos livros mais antigos. Eu, na verdade, tenho uma Bíblia cronológica, né? Mas temos que entender, se nós temos à nossa disposição o livro de Gênesis na nossa Bíblia atual como um livro base, é porque para a nossa compreensão é onde tudo começa, né? Moisés, ele não viveu, quando Moisés, como escritor do livro de Gênesis, ele não viveu no começo de tudo. No entanto, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele discorre o que aconteceu. O próprio Deus, através do Espírito Santo, então instrui ele no que a escrever, como chegamos no começo, como chegamos a Noé, como chegamos a Abraão, como chegamos a Isaac, Jacó. Então tudo isso aí, creio, claro, Moisés ele não tinha vivido aí, no entanto, ele é instruído, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então eu vejo, claro, que por mais que se julgue não ser o primeiro livro a ser escrito, no entanto, para a compreensão e melhor desempenho de um raciocínio tanto lógico quanto espiritual, é necessário que Gênesis, como o começo, venha a ser como tudo começa. O que você tem a dizer? Eu acho muito bonita a forma que Deus se revela. Falou sobre a questão de ordem cronológica. A Bíblia, autores são 40 autores diferentes, de épocas diferentes, em contextos culturais diferentes, mas tem um soberano ali, tem um autor principal, tem um Deus que orquestra toda essa maestria, sabe? Que está no controle de tudo, e a gente vê ele se revelando ao homem, sabe? Gradativamente ele vai se revelando ao homem, o homem se afasta de Deus e Deus ele vai atrás do homem para restabelecer esse vínculo que foi quebrado, essa aliança que foi desfeita. Então Deus sempre está se revelando ao homem para trazê-lo de volta para ele. E eu acho linda essa visão de Gênesis. Eu vi um comentário a respeito disso, eu queria falar um pouco. Por exemplo, tudo foi criado pela palavra, o próprio
livro de Hebreus, ele fala que a gente crê que por uma palavra Deus criou do invisível todas as coisas que são visíveis. Olha só, por uma palavra. Ele liberou que haja luz e houve luz. Uma palavra liberada por Deus se torna um decreto. Entende? E eu gosto desse texto que diz assim, Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra erva vivente. Capítulo 1, versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Versículo 20 diz assim, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Preste bem atenção. Eu achei muito bacana esse comentário, que o comentarista ele diz assim, que olha como que Deus ele é Deus de relacionamento. Deus ele criou tudo por sua palavra, né? E ele criou a terra e a partir da terra, ele disse, terra, produza erva vivente. Nesse instante, ele deu uma ordem para a terra e a partir daquele momento, a fonte de vida da árvore se tornou a terra. Entende? E ele disse, águas produzam seres viventes. Então, a partir daquele momento, ele disse que a água deveria ser, olha só, a fonte de vida daqueles seres viventes, aqueles seres aquáticos. Agora, quando foi fazer o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele não deu uma palavra, ele não terceirizou o trabalho. Agora houve toque. Agora ele mesmo decidiu ser o quê? A fonte de vida do homem. A gente vê isso com os nossos olhos hoje, gente. Você tira a árvore da terra, o que acontece? Ela morre. Você tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Você tira o homem de Deus, o que acontece? Ele morre. Olha só. João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando de quem? De Jesus. Ninguém cria alguém à sua imagem e semelhança que não queira por perto, que não queira dentro de um relacionamento. A vida do homem está no seu relacionamento com Deus. Ele determinou por um decreto que ele seria a nossa fonte de vida. E é bacana, né, fazer essa leitura de Gênesis, entender a criação, porque aí a gente volta ao porquê que Deus criou tudo, né, e a importância que Deus deu para um homem de, né, chegar a ponto de tocar e não só falar, de criar a imagem e semelhança. E essa questão que você falou aí, que a palavra de Deus, né, quando lançada, vira um decreto. E quantas vezes hoje, no nosso dia a dia, Deus fala com a gente de tantas formas, usa pessoas ou fala das formas simples do dia a dia mesmo. E a gente duvida, a gente não leva muito a sério, a gente acha que é qualquer coisa, Deus falando com a gente, só mais um dia que Deus está falando comigo. E aí você volta para o começo, volta para o início, você vê o peso que tem a palavra de Deus, a importância que tem aquilo. A gente tem que, né, se atentar mais a isso e perceber o quanto somos privilegiados e a gente não dá valor, né? Na verdade, o que o Judson fala aqui, a questão de não houve uma terceirização, mas porque tudo que Deus cria, você vai ver do dia 1º ao dia 6º, ele então faz com uma só palavra, haja e ouve. Ouve com o quê? Com autoridade, ouve com muita perfeição. Agora, quando ele pega o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso me dá a entender que o homem, ele quando é criado por Deus, ele não só ouve uma voz de autoridade, mas sente o toque de um Criador. Ele não só é forçado, mas como ele é levado a individualmente se render a esse Criador. Então aqui agora, é por isso que é muito interessante quando existe, e eu sei que vai sair essa pergunta aí, né? A questão, por que Deus faz o ser humano sabendo que o ser humano lá na frente vai pecar?
Porque quando Deus fez o ser humano, Ele cria o ser humano para não ser uma vida completamente e somente guiada por autoridade, mas alguém que é guiado pelo Espírito que o fez. Que aquela pessoa vai ter, então, não só a obrigação, mas o prazer de voltar-se a esse Deus. Quando a Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele está dizendo que eu antes de trazer fazer com que essa criação viesse a existir, eu já amava. E por causa do meu amor, eu não só mando, eu construo. Então a mão de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o ser humano, ele é ainda uma construção inacabada de Deus. Todo dia nós precisamos ser ou corrigidos, ou finalizados, ou lapidados, ou podados, porque uma árvore sem poda, ela se torna uma árvore infrutífera. Então há momentos em que a poda, ela vem para benefício, ao invés de algo que vai nos machucar. Então eu vejo o livro de Gênesis nesse ponto como um livro base, algo que realmente nos instrui que nós fomos criados à sua imagem e semelhança por um motivo, por amor. Por amor. E nós falamos agora, temos um geralzão na introdução da criação. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a queda e o pecado. Essa é uma questão boa, porque isso nos leva lá também a Romanos 3, que Paulo deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Nesse sentido, está lembrando lá do jardim, de algo que foi feito lá no jardim. Então, quando Deus ele falou ao homem, ele falou sobre os seus princípios, falou sobre o seu caráter. E justamente essa questão da queda está inteiramente ligada na questão do propósito de criação de Deus ao homem. Porque a queda desligou o homem espiritualmente de Deus. Tirou ele daquela plenitude de glória, do seu relacionamento perfeito, eterno, entende? Com Deus, assim que... Só que é lindo porque, embora essa quebra de alianças seja feita naquele lugar, pela desobediência, Deus permitiu. O pastor falou algo tremendo aqui. Por que Deus permitiu, sabendo que ele ia cair, que o homem ia ser fraco, que o homem ia transgredir o princípio de Deus? Por que Ele permitiu a árvore do conhecimento do bem e do mal ali? Por que Ele permitiu aquela isca que o homem seria atraído e engodado por ela? Não, Deus permitiu porque Ele não quer servos robotizados. Deus quer alguém que o ame. Deus não quer só você para servi-lo porque Ele disse que você serviria, não. Por um decreto, não. Porque Deus ele não é autoritário. Deus não é autoritário. Autoritarismo é diferente de autoridade. Ele é uma suprema autoridade, mas ele não é autoritarista. Entende? Ele quer seres que o amam em espírito e em verdade. Seres que foram criados para amá-lo. Entende? E nessa situação, e como que eu demonstro amor? Vivendo os princípios que ele me deixou. A quebra do relacionamento veio da quebra de princípios. A honra, ela vem na fidelidade com os princípios. Sim. Entende? Um homem que honra a sua esposa, ele é conhecido por quê? Por ser um homem fiel. Entende? Por ser um homem honroso. Ele honra ela como? Sendo fiel. Então, o homem, ele desonrou a Deus com a sua infidelidade. Né? Porém, preste bem atenção. O homem, ele quebrou a aliança com Deus. Mas Deus nunca faltou ao encontro com o homem naquele jardim. Adão, onde estás? Onde tu estás, Adão? Ele estava lá procurando o homem. E o homem estava fugindo de Deus, porque foi o homem quem quebrou a aliança. Mas Deus, mesmo o homem tendo quebrado a aliança, mesmo o homem envergonhado pelo seu pecado diante de Deus, tentando fugir com a sua nudez, com a sua vergonha, Deus, ele foi ao encontro. Ele não faltou ao encontro naquele jardim. Então Deus é o Deus de restituição. Deus é o Deus que ele renova as alianças. Deus é o Deus que veio para buscar e salvar o perdido.
Então é isso que eu acho lindo em Deus. Porque mesmo vendo as nossas fraquezas e debilidades, as quebras de aliança, os votos não cumpridos, Ele vem nos resgatando, sempre se revelando em um plano mais profundo, um plano mais soberano, um plano em que Ele entrega o seu próprio Filho em resgate, sabe? Só para nos termos de volta na nossa plenitude, a imagem e semelhança agora em Cristo Jesus. Um relacionamento eterno restabelecido. Até mesmo a queda do homem serve para nós hoje como um ensinamento. Por que é citado então essa queda no livro de Gênesis? Para que mostre que sem uma base nós não temos como alcançar. Porque se Deus permite que o homem chegue ao ponto de cair, de realmente pecar contra Ele, Deus não é um Deus de improviso. Desde a eternidade, o Cristo já existe. Desde a eternidade, o plano da salvação, ele não foi um plano mediante a um escorrego ou a um deslize da parte de Deus. Então, quando Deus permite que Adão e Eva pequem, o primeiro homem, ele peca. O segundo homem, que agora no Novo Testamento é Jesus Cristo, ele resgata. Por um veio o pecado e por outro a salvação. Então, nós estamos falando da eternidade e agora o livro de Gênesis, né, no seu ensinamento, nos mostra que o homem ele vai acertar. O homem vai chegar a um ponto que ele vai tomar decisões certas, mas a Bíblia, ela, em nenhum momento, ela esconde as debilidades. Por mais que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde que Davi errou, que Davi cometeu um homicídio, que Davi não foi um dos melhores pais, como exemplo de pai. No entanto, era um homem que estava constantemente se arrependendo de coração. Não era um arrependimento por culpa somente. Era um arrependimento que o afastava ele de Deus. Então é muito importante entender que, como o irmão Júlio falou, Deus não cria uma série de robôs. Ele cria cada um individualmente. E para que esse individualismo pessoal seja o mesmo, que não só o aceite, mas que entenda que ele é a única opção, a melhor opção, o caminho, a verdade e a vida. É tão interessante você trouxe aí, né, que Adão, o primeiro homem, trouxe o pecado, e depois veio Jesus e trouxe salvação. A gente vê como a Bíblia se liga, né? Em todo tempo a Bíblia está se ligando, em todas as histórias. O plano de Deus é perfeito, né? Você vê que não é um improviso, não é algo que foge do controle, é algo que ele já está ligado. Então a gente sabe que o fim é certeiro, né? Que vai acontecer. Isso é mais um comprovante. Mas isso também, essa ligação entre Adão e Jesus também, tudo acho que vem pela obediência e pela falta da obediência, né? E aí, já estou me adiantando um pouco mais pra frente agora em Êxodo, quando Deus, né, dá os 10 mandamentos para Moisés, a gente vê que um dos mandamentos principais é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E amor está ligado à obediência. Quem ama, obedece. Então, foi por causa de uma desobediência que destravou o pecado no mundo, mas por causa da obediência a gente alcançou a salvação. Jesus alcançou essa salvação para nós. Então, para a gente ver como esse primeiro mandamento é crucial na vida do cristão, porque a desobediência ou a obediência são consequências que vão, né, falar algo. Desencadear, né? O que vai ser, né? Sim. E é interessante, a partir desse pressuposto da questão da desobediência, que o homem quebra a aliança, mas quem restabelece a aliança não é o homem, é Deus.
Quem vai atrás do homem para restabelecer a aliança que foi quebrada é o próprio Deus. E eu acho interessante, eu gosto dessa parte, onde o homem peca e ele tenta cobrir a sua nudez, cozendo para si, porque ele viu que estava nu, né, folhas de figueira. Ou seja, ele tenta resolver o seu problema de pecado, de vergonha diante de Deus, com as obras das suas mãos. Aí Deus faz o quê? Deus faz um sacrifício e veste o homem com pele de um animal. Já tipificando que o quê? Que Deus que provém o restabelecimento de uma aliança. É Deus que traz o resgate. E quem que deu o seu filho como um cordeiro, como um sacrifício, para trazer de volta a aliança que foi perdida? Ali já apontava para Cristo. Ali já apontava que o homem não consegue ser salvo pelas obras das suas mãos. Ali já apontava que cozer folha de figueira não resolve o seu estado espiritual diante de Deus, né? Ou seja, para trazendo para os dias de hoje, fazer obra de caridade, né? Obras das nossas mãos, obras de justiça diante do homem, né? Eu ser de bom caráter, de boa moral, fazer obras sociais. Isso não restabelece a minha aliança diante de Deus. Isso não me salva. As obras das minhas mãos não me salvam. Agora, as obras das mãos do Senhor, aquele que proverá para si mesmo o sacrifício perfeito, elas já me salvaram há mais de 2000 anos atrás. Isso já estava apontado ali no Gênesis, no jardim. Entende? Então, assim, eu creio que na mesma hora que o homem já estabelece uma quebra de aliança, Deus já aponta, filho, você não me surpreendeu, você trouxe a quebra de aliança, mas eu vou te mostrar que eu tenho um restabelecimento de uma nova aliança eterna contigo. Isso não veio daqui, isso já está antes da fundação dos tempos, já decretado no mundo espiritual. O livro de Gênesis, né? Ele vai discorrendo ao longo do livro, em diversos textos ali, você vê a queda do homem, mas você também começa a ver ali como Deus sempre traz uma nova oportunidade para o homem. Quando a Bíblia diz que Deus, então, faz com que Adão e Eva se retirem do Jardim do Éden, ali, para muitos, é visto como se fosse uma punição sem misericórdia. Porque Deus, ele puniu o homem com o que você não pode permanecer mais no Jardim do Éden. Ali Adão e Eva, ele começa a entender que ele é punido dentro de um princípio, mas não é uma punição que faltou a misericórdia. Ao contrário, ali eu vejo Deus com mais uma forma de amor ao homem, uma demonstração de amor, porque ali ele come primeiro o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas qual era a outra árvore que ele também não podia comer? A árvore da vida. A árvore da vida. Se Adão então comesse o fruto da árvore da vida, ele nunca mais teria ou conseguiria obter, né, essa nova oportunidade que Deus dá a ele. Então Deus tira muitas vezes aquilo que nos traz um risco de maior perigo, para nos colocar em um lugar mais apropriado, para ali então encontrarmos uma nova oportunidade. Vou fazer uma rapidinha aqui agora. Noé. Rapaz, eu amo falar sobre Noé. Noé é um camarada assim que me desperta, viu? Por quê? É um homem improvável. Eu gosto de gente improvável. Deus levanta aquele homem. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Mas em qual contexto? Em um contexto que não era uma cidade, não era uma nação, o mundo estava corrompido e Deus viu um homem diferente ali. Deus achou graça em Noé. E Deus deu um projeto para esse homem, construiu uma arca durante mais de 100 anos. E construindo aquela arca, o livro de Hebreus chama ele de apregoeiro da justiça. Ele estava apregoando uma salvação em um tempo de juízo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Olha, ele estava apregoando o quê? A salvação em um tempo de juízo. E essa salvação estava sendo pregoada através daquela arca, um projeto de Deus para a salvação. Eu vejo essa arca como uma tipificação da igreja.
Entende? Por quê? É um projeto de salvação. É um lugar onde a palavra de Deus foi liberada para que o homem seja livre do quê? Do juízo de Deus que virá. Que voltará o nosso Senhor. Agora não como um advogado, mas como um juiz. Como aquele que vai julgar as nações. Então eu vejo aquela arca como um projeto de Deus de salvação. E eu vejo a igreja dessa forma nos dias de hoje. Em um tempo que cada vez mais as nações estão se corrompendo, cada vez mais as nações estão se corrompendo, os homens se afastando de Deus, o amor de muitos se esfriará, esse é o decreto para o fim dos tempos, né? Cada vez mais se afastando de Deus, a iniquidade se multiplicando, e os dias do homem sendo cada vez mais subtraídos da terra, o homem morrendo cada vez mais cedo por causa da sua iniquidade, e Deus ainda levantando essa arca, porque essa arca, irmão, não é um lugar para gente perfeita, não. Porque imagina você, durante muitos dias, durante meses, você dentro de um lugar com animais de toda espécie, naquela época, não só o homem, mas a fauna, a flora, tudo tinha sido corrompido, animais ferozes, animais grandes, pequenos, então era muito trabalho, entende? Excremento de elefante, de animais grandes, de animais pequenos, ter que separar todos eles, entende? Era muito trabalho, né? Era algo que talvez trazia mau cheiro, mal-estar, mas por mais que seja trabalhoso, por mais que o convívio seja difícil dentro dessa arca, era um projeto de salvação. Então, por mais que a gente tenha vontade de olhar para a janela e falar, nossa, eu sinto falta, será que lá não está legal? Será que lá não é melhor? Eu sinto falta de estar lá fora, você olha da janelinha, está todo mundo morrendo, todo mundo sob juízo. Então não há lugar melhor para estar do que dentro dessa arca, do projeto de salvação. Eu diria que da igreja. Eu diria que Noé traz a conotação de um novo começo. Ou seja, uma nova oportunidade da raça humana. Da raça humana. O texto que você citou aqui é Gênesis 6, 11, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E Deus, do meio de uma terra como essa, ele consegue enxergar um homem chamado Noé. Parece algo? Você consegue algo com o dia de hoje? Se você parar e pensar hoje, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? E assim mesmo Deus, ele consegue enxergar a cada um de nós como alguém que pode ter uma nova oportunidade, que pode surtir dentro de uma geração da humanidade em si, um novo tempo. Abraão, meu Deus, começo de Abraão, né? A gente, como eu falei já no início, Abraão, ele me surpreende porque ele não foi ensinado sobre um só Deus. Abraão foi ensinado que ele poderia se dobrar perante vários deuses. Abraão chega a um ponto que já na idade, já adulta, ele sabia o que ele já tinha em mãos, porque vamos entender que a cultura da antiguidade e até o dia de hoje, alguns continuam nessa mesma mentalidade, que os pais construam bens para os seus filhos, que os pais tragam uma estrutura financeira, social e de todas as formas para os seus filhos. E Abraão via isso no seu pai. Abraão já tinha ali, ele não era, quando o pai de Abraão venha a falecer, Abraão não era um homem falido, Abraão era um homem muito bem abastado. Porque tinha gado, tinha empregado, tinha bens, tinha tudo. E de repente, agora ele ouve uma voz que diz, Abraão, que é isso, gente? Quem que está me chamando? Não, no mesmo momento, ele reconhece que é a voz de Deus. Porque em meio a tantos deuses, em meio a tantas opções e oportunidades que possamos obter, quando a voz de Deus soa, ela se faz uma voz absoluta. Eu tenho dificuldade, Judson, de entender que essa ideologia que existe uma vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus ela é absoluta. Quando Deus assim designa, é escrito no preto e branco. Agora, o que faz com que muitas vezes nós venhamos lá na frente entender que houve um desvio, é porque talvez em algum momento pudéssemos ter pensado que Deus estava permitindo aquilo ali. Não.
O que Deus escreve, Ele escreve por linha certa. Existe um ditado, né, que Deus escreve por linha torta, Certo, né? linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linha certa. Então eu acredito muito que exista, quando Deus chama Abraão, ele começa a trazer para nós que ele não erra o alvo. Por mais que Abraão tinha sido ensinado que havia outros deuses, o Senhor fala assim, olha, eu estou falando com você porque você vai ser o meu porta-voz. Vamos melhorar isso tudo aqui. Por causa de você, muitos serão abençoados. E por causa de você, também alguns serão amaldiçoados. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está falando para Abraão, mas ao mesmo tempo Deus está falando para a nação de Israel. Deus está falando para a nação de Israel, mas ao mesmo tempo Deus está falando para a nossa geração. Porque nós somos o Israel de Deus. Então a promessa que Deus faz com Abraão é a mesma promessa que hoje eu posso segurar para dentro de mim mesmo e dizer, não, eu sou um abençoado. Eu sou um chamado por Deus. Independente do que previamente eu pude experimentar. Eu estou agora diante de um Deus que pode mudar todas as coisas, que pode fazer de mim um começo, assim como Ele fez de Noé, assim como Ele fez de vários homens dentro das escritos da palavra. Abraão é mais um improvável, né? É linda a história de Abraão. Foi chamado de pai da fé, saiu do meio de um povo pagão, politeísta, e decidiu crer contra aquilo que os teus olhos mostravam. Eu gosto de um texto que está em Hebreus 11, versículo 8, que diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imagina, gente, você é rico, bem estabelecido financeiramente, você tem tudo que você precisa para sobreviver humanamente falando, aos olhos carnais, e você decide sair como um nômade, a ermo, só por causa de uma voz que foi revelada a você. Você confia que aquela voz vem de Deus e decide viver pela fé. Ele foi chamado de pai da fé, né? A Bíblia fala que quando ele pediu, Deus pede o filho dele como sacrifício, ele sai durante 3 dias para aquele monte para sacrificar o seu filho. 3 dias. Por que 3 dias? Porque tinha que ser um sacrifício consciente. Ele tinha que fazer aquilo de coração, ele tinha que entender o sacrifício. Não podia ser algo por impulso, por emoção, não. Ele tinha que estar consciente na sua fé. Não, eu estou entregando tudo para Deus, porque eu sei que Deus é o meu tudo. Eu saí com essa convicção da minha terra, da minha estabilidade, agora eu vou até o fim, entende? E eu acho bacana que, eu até sublinhei um texto aqui que diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar o seu filho. Olha só. Então, quando ele vai para lá, ele vai consciente, não é algo impulsivo, não é algo emocional, não. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei quem me chamou, eu vou seguir essa voz até o fim da minha vida. E ele vai lá consciente para oferecer o melhor que ele tinha. Porque o melhor que ele tinha, ele sabia que não era dele, veio de Deus. E Isaque foi chamado toda a sua posteridade. Todas as nações foram abençoadas. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Porque isso tipifica Jesus. Olha o Pai entregando seu Filho, crendo que numa ressurreição. Entende? Aí o que ele fala ali? Deus proverá para si o Cordeiro. Tudo ali é profético. Tudo ali fala de algo maior. Quando Deus falava, todas as nações serão abençoadas em ti. Ele olhava para um indivíduo, mas dentro desse indivíduo ele via nações. E eu creio que isso acontece nos dias de hoje. Quando Deus ele te levanta, Ele não te levanta por você somente, Bruna. Ele te levanta por aqueles que são da sua casa, por aqueles que ainda hão de crer, pelos seus descendentes, pelos teus filhos. Ele olha para você e vê uma nação dentro de você. Entende? E eu vejo isso se cumprindo nele, eu vejo isso se cumprindo em nós. Se a gente dá ouvir essa voz, essa palavra, ainda assim a nossa geração, as nossas gerações serão remidas e transformadas por essa voz. Eu acho lindo a questão
E como nós falamos desde o início dessa nossa conversa aqui, né, Judson, que o livro de Gênesis, ele traz alguns princípios e alguns começos. Eu acho lindo que quando Deus promete e faz um pacto com Abraão não sai ali à torta direita, se esbanjando de direitos ou mesmo de vantagens. Agora eu sou o cara da promessa, agora eu sou aquele que vai tomar agora a terra por completa e vão ter que me obedecer mesmo. Não. Abraão espera as coisas no tempo de Deus. E lá na frente nós vamos ver um homem que também tem uma intimidade tremenda com Deus, chamado Davi, que Deus o unge como rei de Israel, mas em nenhum momento ele usou aquela unção antes do momento que Deus determinou, agora você vai. Aquele momento que ele foi ungido, ele tomou posse, mas até o momento que Davi realmente segurou o cetro na sua mão de rei, houve um processo, houve um tempo. E eu vejo que a história de Abraão, no livro de Gênesis, é uma história que houve um pacto de Deus para com ele e com a sua geração, com toda a sua descendência, mas Abraão soube quando realmente entrar em cena. Será que nós, às vezes, sabemos quando entrar em cena? Eu vejo que o filho de Davi, Salomão, o seu pedido, né, primordial, que é conhecido, é que eu possa saber entrar e sair no meio do teu povo. Então, nós recebemos uma palavra, recebemos uma promessa, mas será que estamos prontos para executar essa promessa? Para não simplesmente nos acharmos donos da verdade, donos da parada? Suportar o processo, sem tentar dar uma ajudinha para Deus. É igual... E ele errou, né? Em momentos ele errou. Sim. Ele procurou ajudar Deus. Ah, mas que filho é esse que não vem? Já estou beirando 100 anos aí, até agora esse filho não vem. Ah, eu vou arrumar. Faz o seguinte, e de novo, a mulher chega e fala assim, ó, vamos dar um jeitinho aí, filho, né? Vamos dar um jeitinho aí. Tem uma escravazinha ajeitadinha, pitelzinho, que tal? Deus prometeu, mas vamos ter que dar. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? O problema é quando nós entramos no plano de Deus sem a permissão de Deus. Quando Deus nos quer inserir no seu plano, Ele vai nos inserir no plano. Aí então desencadeia, né? Mais um problema, né? Hoje, até o dia de hoje, vemos aí nação contra nação e tudo devido a uma promessa. Interessante, o pastor tirou a palavra da minha boca aqui, literalmente, porque essa é a ajudinha que a gente dá para Deus quando a gente não tem o tempo de espera, né? Quando a gente não suporta o processo e quer atropelar esse tempo de Deus, né, para as nossas vidas, porque Ismael ali, na verdade, é um projeto de homem. Porque mesmo depois, né, que a sua escrava se deita com Abraão, gera Ismael, depois de um tempo, Deus pede o filho dele como sacrifício, ele fala, seu único filho. Então assim, mas Ismael já existia. Mas não era o... Mas não era o projeto original de quem? Não. De Deus. Ismael é um projeto de homem. Mas mesmo o homem atropelando o tempo de Deus, mesmo o homem usando o seu jeitinho brasileiro, né? Deus ainda abençoou os ismaelitas, fez uma tribo guerreira, fez um povo guerreiro, né? Porque Deus é o especialista em transformar maldições e bênçãos. Mas isso trouxe problemas e traz até hoje, né, ao povo de Deus por causa de uma desobediência ao processo de Deus. Isaac, eu vejo Isaac como um precursor, né, da mesma promessa de Abraão. Isaac é a pessoa que hoje nós podemos vê-lo como filho, claro, de Abraão, no entanto, sofrendo às vezes as mesmas injúrias que o pai, né? Isaac, da mesma forma que Abraão casa-se com Sara,
e ela não pode ter filhos, Isaac também. Ele tem uma esposa que não pode ter filhos. Mas a promessa não para dentro da dificuldade. A promessa, ela atravessa a dificuldade. Então eu vejo Isaac como não só filho de Abraão, mas como a continuidade de uma promessa. Existe um ditado bem popular, né? Que quem tem promessa não morre. Não, a promessa não morre. O que Deus prometeu não vai morrer. Só que a promessa de Abraão se cumpre em Isaac. E a promessa de Isaac se cumpre em Jacó. E de Jacó em José. E José vai assim até chegar a nós. Há promessas que nós estamos vivendo hoje que foram feitas para nossos pais. E hoje nós vivemos ela. Pode perguntar sobre Jacó. Paz, Jacó é um homem que deu continuidade à promessa dos seus pais. Mas, como nós mesmos, às vezes a gente atropela os nossos processos, né? E eu acho o interessante que mais mexe comigo na vida de Jacó é que Jacó, ele passa por todo aquele processo de burlar, né, uma bênção que já era dele. Já era dele. Mentir, participar de um plano, né, para obter uma bênção que já era dele desde o ventre da sua mãe, por um decreto eterno de Deus e soberano. Então, ele burla aquilo, tem que fugir, né, passa por processos, vai para a terra do seu tio, né, se enriquece, né, tem que fugir lá de lá também. Seu tio depois ele cobra, mas cobra dele, vai atrás dele numa situação bem constrangedora, né, porque ele foi sem despedir do seu tio, né, e ele passa a vida fugindo depois disso, né, ele passa a vida quebrando princípios, fugindo de seus problemas, até que um dia que ele já era bem sucedido, já tinha sua esposa amada, já tinha tudo que ele queria aos olhos do homem, mas ele entendeu que faltava algo. E só esse algo poderia trazer a bênção completa sobre a sua vida. Só esse algo poderia satisfazer a vida de Jacó e transformá-la em uma nação verdadeira. Que era o quê? Era a bênção do Senhor. A bênção do Senhor de forma certa, de forma que ele assume a sua real condição diante de Deus para ser transformado lá na luta do Val de Jabó. Entende? Quando ele passa a noite inteira lutando com aquele anjo que era uma tipificação do próprio Cristo. E no final das contas ele pergunta: qual é o teu nome? A gente sabe que naquele tempo o nome era associado ao seu caráter. Entende? Jacó, enganador, usurpador, ele assume: sou Jacó. A culpa é minha. Sabe? O erro foi eu. Eu quero ser diferente. E quando ele assume quem ele é, a sua real condição diante de Deus, Deus faz o quê? Deus transforma Jacó em Israel. Deus transforma Jacó em Israel. Todas as vezes que Jacó assume quem ele é diante de Deus. Então, mesmo sendo bem sucedido, mesmo sendo, tendo a sua amada, né, a sua esposa, mesmo tendo tudo que aos olhos do homem ele poderia ter, ele sabia que faltava algo, assumir a sua real condição diante de Deus. Não, eu errei. E quando a gente faz isso até os dias de hoje, é só a chave que Deus precisa para transformar a nossa vida de Jacó para Israel. O culpado é ele. Essa referência que Jacó faz, né, em questão, o anjo pergunta qual o seu nome, é porque lá atrás houve uma pendência. O pai de Jacó perguntou quem ele era. Ele ali passa por Esaú, como o Judson aqui trouxe. Ele tenta dibrar algo que já era dele. A bênção da primogenitura já pertencia a ele, desde o ventre da sua mãe. Então, algumas manobras que ele faz, que ele encontra, foram desnecessárias. Mas ele faz isso e deixa uma pendência. O anjo pergunta o nome dele, não porque não sabia, é porque ele queria que ele verbalizasse realmente quem ele era. Você conseguiu mentir para um, conseguiu enganar a outro, passou a perna no um, agora aqui você está diante de um Deus. Quem você é? Então, quando chegamos nesse momento,
entendemos que a Deus não se engana, né? Nós não temos como enganar a Deus. Então eu quero aqui também contribuir um pouquinho sobre Jacó, como alguém que não somente já tinha a bênção e não precisava de nenhuma manobra. Nós temos um Deus e temos a bênção. Nós não precisamos de manobras para alcançar a promessa. Nós vivemos a promessa. José. Ai. Sabe que eu, desde quando era criança, eu me lembro no Brasil que meu pai comprava aqueles LPs e a história de José vinha em 2 LPs, que era lindo. Então, ali eu comecei a ter uma admiração muito grande por José e eu comecei ali a estudar um pouquinho e eu vejo que José, ele teve dificuldades onde menos esperamos, que é dentro da nossa casa, né? Todo mundo pode errar com a gente, o de casa, e onde José mais sofreu foi dentro de casa. As pessoas que mais tentaram parar José foram os próprios irmãos. E ele buscou sempre agradar a quem? A seu pai. E dentro dessa missão de agradar a seu pai, ele é punido, ele é visto como um fofoqueiro, como um sonhador, aquela pessoa que tem um sonho que jamais vai acontecer, mas aquilo não para José, porque ele tinha uma missão, e a missão de José era alcançar a promessa de Deus. Ele sabia da palavra que Deus tinha dado para Abraão, o seu bisavô. Ele sabia da promessa que Deus tinha dado para Isaac, para Jacó, seu pai. E ele diz: eu não vou ficar para trás. Onde meus pais erraram, eu vou procurar não errar. E muitas vezes nós começamos a entender que aprender com o erro dos outros é melhor do que experimentar nosso próprio erro. E José é penalizado por um bom tempo por não cair no mesmo erro que os pais. Até na casa de Potifar ele cai. Não que ele cai, mas ele é levado, né, a uma consequência de um erro que ele não cometeu. Então tudo é interessante na vida de José, é que ele realmente alcança o favor de Deus. A Bíblia fala que o segredo todo estava, que a presença de Deus estava com José. Então era um homem que buscava presença e não presente. Quando na verdade, hoje, muitos buscam presentes, benefícios, bênçãos. A bênção de Deus. Cadê o Deus da bênção? Ah, não, a promessa de Deus, cadê o Deus da promessa então? Então é onde eu vejo que José, ele não lutava pela promessa, ele lutava por Deus, pelo Deus da promessa. E o tempo todo ele procurava agradar ao seu pai, assim como nós devemos nos preocupar em agradar o nosso pai. Eu vejo a fidelidade de um servo de Deus na vida daquele homem. Eu vi um paralelo entre José e Cristo, uma tipificação de Cristo muito linda esses dias. Eu até postei no meu WhatsApp, que o intérprete ele diz que José, ele tipifica muito Cristo, porque ele é aquele que foi vendido por moedas por seu irmão. Entende? Ele é aquele que sofreu, ele aceitou uma penalidade por um crime que não cometeu. Quem fez isso por nós? Quem aceitou tomar da taça da ira do Pai no nosso lugar? Quem aceitou ser penalizado por um crime que não cometeu e não outorgou para si os seus direitos? Entende? Ele fala sobre alguém que em um tempo de escassez, em que o mundo inteiro tinha fome, ele tinha alimento. Ele tinha alimento. O mundo inteiro tem fome, mas o nosso Jesus é o alimento. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Quem é que, depois disso tudo, se assenta à direita do homem mais poderoso da terra? Uau. Quem é? Então ele é uma das figuras que mais tipificam Cristo. Sim. Segundo a sua fidelidade. Tudo na Bíblia tipifica Cristo. Tudo aponta para a imagem perfeita de Deus.
tudo aponta para a revelação daquele que traria uma aliança eterna entre o homem e o seu Criador. Ele chegou a um ponto, né, Judson, que ele estava em destaque, que ele não precisava olhar mais para aquilo que machucou ele. Eu acho interessante que José chegou a um ponto que ele tinha já tudo o que ele precisava, longe dos seus descendentes, longe da sua descendência. E quando ele tem uma oportunidade, eu não acredito que ele visualizava um dia ver seus irmãos. Por mais que ele era o governador do Egito ali, era o cara, o ministro da fazenda ali, e de repente agora os seus irmãos, aqueles que venderam ele para os medianitas, voltam. Eu não acredito que José tinha ciência que um dia aconteceria esse episódio. Mas quando acontece, nós vemos mais uma vez a tipificação entre Jesus e o próprio José. Jesus, ele quando ressuscita, ele quando é levado ao madeiro, mas ali no madeiro ali, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita, ele já está de volta junto do Pai. Mas ali ele fala o seguinte: ao invés de olhar aqueles que me crucificaram como pessoas que não merecem o céu, eu, ao invés de julgá-los, eu vou advogá-los. Então Jesus é o nosso advogado. José chegou a um ponto de advogar os seus irmãos, ao invés de julgar os seus irmãos. Então é muito interessante que a posição de José não fez com que ele se tornasse uma pessoa autoritária, mas ele trouxe ali misericórdia. Ele intercedeu pelos seus opressores. E o sonho de José fala muito de Jesus também. Sim. Todos se dobrariam perante ele, o sol, a lua, tudo. Todos vão se dobrar diante de Jesus. É a figura mais próxima, realmente, em questão de tipificação. Acho que até as perguntas vocês acabaram respondendo ao longo da explicação. Então, é isso aí, gente. Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos aqui agradecer, né, esse momento que passamos aqui. Judson, Bruna, Evelyn, o nosso filmador aí, Igor. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, a juventude, todo o nosso grupo de jovens, The Called, todos os departamentos. Você que está do outro lado e um dia quer conhecer esta casa, eu quero aqui estender nosso convite a você. Venha estar conosco, será uma honra poder receber você, estarmos junto de você e realmente abraçarmos, porque eu realmente acredito que ainda há pessoas que ainda vão somar todo o conhecimento, todo o desejo de busca. Ele não acumula ao ponto de ser demais, mas sempre tem espaço para mais um. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Eu creio que foi o primeiro de muitos, tá? Vamos fazer aí mais um. Estamos agora no livro de Êxodo, hein? O livro de Êxodo está chegando aí e vai ser muito bom. Estamos com esse propósito, né? A igreja toda, principalmente a juventude e adolescentes, em ler a Bíblia em um ano. E todo o livro vai ser aqui trago para você com um resuminho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Resuminho. Amém. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Inscreva nas nossas redes sociais aqui embaixo. Ative o sininho. Deixe o seu like. Compartilha bastante. E é isso. Até a próxima. Tchau.